Gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que o meu trabalho me ajudou a desenvolver mais paciência e como isso refletiu tanto no meu dia a dia, como além da minha vida profissional, também na minha vida pessoal. Meu nome é Michelle Mendes, do canal Aprecia Sua Jornada, e se você já se perguntou como que o seu trabalho pode impactar ou como ele impacta na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal, na sua personalidade, fica comigo então até o final desse vídeo que você vai gostar do que eu vou compartilhar contigo. Pra quem não sabe, eu trabalho como designer de sobrancelha e atendimento ao público. Automaticamente, tá muito calor aqui no Rio, gente. Automaticamente, lidar com o público requer paciência, né? Não tem como você lidar com o público e você não ter paciência. Às vezes eu até entendo que a pessoa pode não ser uma pessoa muito paciente, mas automaticamente, se você trabalha com o público, se você gosta de trabalhar com o público, ou se você pelo menos precisa do trabalho que você tem, você pode aproveitar a paciência que você precisa de ter para lidar com as pessoas são diferentes, né? Cada um com a sua personalidade, e aí você precisa de se comunicar com essas pessoas, por exemplo, no meu trabalho, eu preciso de ter atenção, observar, a simetria da sobrancelha da cliente, ouvir o que ela tá me falando, ouvir o que ela espera e também ter paciência para eu poder explicar e ser sincera com ela no que eu posso entregar quanto ao meu serviço. Foi dessa forma que eu consegui, ter uma agenda de clientes e ter sucesso no que eu faço. E por que isso foi importante? Por que foi importante ter paciência? Por que o atendimento ao público foi importante? Primeiro que quando você trabalha com atendimento ao público, você passa a ser uma pessoa um pouco mais exigente. Quando você entra, quem trabalha com o público, já entrou numa loja e teve a sensação de que a pessoa está te tratando de qualquer jeito e você acabou ficando chateado porque você sabe que você também trabalha atendendo ao público e você, atende a pessoa com educação, com simpatia, com alegria, mesmo que você esteja num dia ruim. Então, é justamente sobre isso. A paciência, ela me fez, ter que ter paciência, na verdade, com as pessoas. Eu sou uma pessoa paciente, mas, assim, trabalhar com o público é sempre um desafio, né? E diversas vezes a gente acha que aquilo que desafia a gente vai dar muito trabalho. De fato, dá um certo trabalho. Não muito, mas dá trabalho. Mas o que a gente não entende é que quando a gente tem um desafio, a gente se torna uma pessoa melhor. Melhor para nós mesmos. Melhor, quando a gente se torna melhor para nós mesmos, automaticamente a gente também é melhor para os outros. Então, o que acontece? Com esse desafio de ter que ter paciência, eu acabei conseguindo ter um pouco mais de empatia com as pessoas, de saber lidar com elas, de me colocar no lugar delas. E isso trouxe uma conexão entre eu e minhas clientes. Acabou aumentando a nossa conexão e essa paciência, o jeito com que você fala, o jeito que você entende, que você escuta a pessoa falando, você não precisa concordar, mas você precisa escutar a pessoa falando e ser sincera com ela no que você pode fazer ou quanto o trabalho que você faz. E isso me ajudou, isso impactou muito na minha vida pessoal. E na verdade, eu não percebi logo de fato, de cara, não foi aquela coisa assim, eu vou ser paciente, eu vou ser paciente, eu vou ser paciente, nossa, como eu estou paciente, não é isso. Você, pensar no que você vai responder a cliente, escutar com atenção o que ela tá falando, tentar, se você achar que você não compreendeu, perguntar novamente. E toda essa comunicação vai desenvolvendo a sua paciência. E conforme você vai se tornando uma pessoa mais paciente, automaticamente, no seu dia a dia, quando você se depara com um desafio um pouco maior na sua vida, você percebe que você se tornou mais paciente do que você esperava. Nossa, eu tive mais paciência para resolver isso do que eu esperava. E é sempre um desafio ser paciente, é sempre um desafio trabalhar com o público, mas o desafio faz a gente crescer. E a gente cresce tanto na área profissional, como cresce também na área pessoal. Sim, desenvolvimento pessoal. Você cresce na sua área pessoal. E aí tá o autodesenvolvimento. Quando eu decidi fazer esses vídeos, eu achei que poderia tornar o desenvolvimento pessoal, tornar não, né? Passar, compartilhar com as pessoas o desenvolvimento pessoal de uma forma mais leve, mais prática, porque parece uma coisa pesada, que você tem que ficar ali dedicando muita coisa, e na verdade, você até dedica, mas quando você vive o seu dia a dia
e você consegue observar a forma que você está vivendo, você consegue, tipo, se desenvolver, você consegue crescer, você tem esse desenvolvimento pessoal. E aí você não sente que tá pesando, que você tá se desenvolvendo, que você precisa de fazer isso ou aquilo. Umas coisas vão pesar mais do que outras, como, por exemplo, às vezes, se você não tem muita paciência, é um desafio para você trabalhar com atendimento ao cliente, acredito. E esse desafio vai te fazer melhor. Você vai, tipo, encontrar uma forma de atender melhor aquele cliente, de fazer o seu trabalho e automaticamente você vai se tornar melhor na sua vida. A sua paciência, você vai se tornar mais paciente na sua vida. Tenta. Se você trabalha com atendimento ao cliente, você já sabe o que eu tô falando. E se você, às vezes, tem receio de trabalhar com atendimento ao cliente, ou se você tem receio de lidar com pessoas, por isso ter que tornar você uma pessoa paciente, então aceite esse desafio. Ou, caso você precise ser paciente com você mesmo, tenta, porque às vezes a gente tem paciência com os outros e não tem paciência com a gente mesmo. E aí também tá um ponto de reflexão. Se você tem tanta paciência com os outros, por que não ter paciência consigo mesmo? Se você trabalha com atendimento ao cliente, você fica ali, você faz tipo um bom atendimento e independente da área que você trabalhe, e você consegue, tipo, as pessoas falam, nossa, não, obrigada, você é muito paciente, obrigada pela atenção. Então, por que você não consegue aplicar essa paciência consigo mesmo na sua vida? A verdade é que a gente consegue sim, mas nem sempre a gente está observando. Então, observa, a paciência, ela tanto serve para nossa vida profissional, como na nossa vida pessoal. E na vida espiritual, geralmente, indica-se muito que a gente tenha paciência, fala-se muito sobre a paciência para você não agir com impulso e muitas vezes acabar tornando os seus problemas mais complicados do que eles são de fato. Então, é justamente isso. O que a paciência me ensinou? A paciência me ensinou que eu consigo escutar mais as pessoas, ter mais empatia, ter empatia pelas pessoas acabou gerando mais conexão com elas. E o fato de você gerar mais conexão, você conquista o cliente quando você tem mais conexão. Porque a pessoa simplesmente entende que você consegue ouvi-la. Ela entende que você consegue compreender. Mesmo que você não concorde, você consegue compreender. Você vai escutar, vai analisar, vai dar a sua opinião ou não, se for o caso, mas você vai prestar atenção exatamente no que a pessoa está falando. E às vezes tudo que as pessoas precisam é só um pouquinho de atenção. Então, se você está passando por algo que exige de você paciência, aceita esse desafio. Aceita esse desafio porque eu tenho certeza que tem muita coisa valiosa aí para você poder aprender. Às vezes tem algo de valioso naquilo que a gente precisa desenvolver e a gente simplesmente não consegue ver porque a gente, tipo, vê a situação toda num contexto como um problema. E às vezes, se você se concentrar só um pouquinho mais, você consegue ver que por trás de todo esse desafio, por trás de todo esse problema, você tem algo a aprender, você tem algo que vai te acrescentar e você vai conseguir acrescentar nas outras pessoas, você vai conseguir acrescentar na tua vida, e às vezes é isso que você vai aprender que vai te ajudar, talvez por esse problema que você está passando, talvez por esse desafio. Você já fez essa reflexão? Então, se você gosta de refletir sobre as coisas, ou se, na verdade, a gente é obrigado a refletir, mas geralmente, às vezes as pessoas não gostam muito e saem passando por cima de tudo, principalmente se você tem uma situação com a paciência, um desafio com a paciência que se torna repetir, fica aí essa reflexão pra você. Tenta observar além. Tenta olhar além do problema. E aí, se você gostou dessa reflexão, se você gostou desse vídeo de hoje, eu peço que você curta, que você compartilhe aqui comigo nos comentários, deixa também pra mim um exemplo de como você já teve que enfrentar um desafio com a paciência e o que você precisou de fazer pra você conseguir, tipo, driblar talvez o problema, a situação, e depois você parou, analisou e percebeu que isso te tornou mais paciente. Espero ter contribuído, espero que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma, que tenha acrescentado alguma coisa e deixado alguma mensagem pra você. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.